Olá, gente. Professor Rafael Lima falando com vocês, mais uma vez com esse quadro em que buscamos teologizar em 3 minutos. Pode ser que passem dos 3 minutos, tá bom? Mas não se preocupe, será um vídeo breve, onde nós estaremos explicando o conteúdo dessa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Indutivo. Uma Bíblia que foi lançada pela editora Vida na década de 90, pessoal. Essa Bíblia ela traz uma riqueza metodológica de uma maneira simples e objetiva. Para algumas pessoas parece ser complexo, para outras parece ser simplório. Para mim foi algo que resgata uma originalidade de suma importância e que vou te provar que falta hoje e muito em muitos pregadores de nossas igrejas. Para quem não me conhece, sou o professor Rafael Lima, sou professor de geografia, especializado em história da religião e teologia e também em antropologia social e cultural. Também possuo bacharelado em teologia, o mestrado na área de cultura, dinâmicas territoriais e cultura, e sou doutorando em geografia. Estou aqui para falar para vocês de algo muito metodológico. Então, se você gostar desse vídeo, curte, compartilha. Então continuaremos, pessoal, falando um pouco de metodologia e método. Esse método ele tem bastante eficácia, é algo considerado simples, porém objetivo e de suma importância para os círculos de pregações na atualidade. Deixei aqui o material pronto. Você já ouviu falar sobre o método teológico indutivo? Esse método, como eu já expliquei introdutoriamente, ele provém da Bíblia de Estudo Indutivo, só que há um material do Kay Arthur, lá da década de 80, 90, como estudar sua Bíblia pelo método indutivo. Isso fez com que muitas pessoas passassem a fazer anotações pessoais de maneira indutiva em suas Bíblias. Isso em idos de 90 e anos 2000. Eu fui particularmente beneficiado por esse método sem conhecer esse material aí. Então, o que seria esse método indutivo? Seria uma maneira lógica, investigativa, que conduz o leitor ao texto das Escrituras, objetivando compreender o significado original da perícope, da porção textual, fazendo pontes entre o mundo do texto e o mundo do leitor, possibilitando a interpretação aplicável à vida do leitor. Então, eu olho para a Escritura e extraio o significado daquele texto, mas já penso em uma maneira de fazer uma ponte com o meu momento, o meu tempo, e aplicar para o meu cotidiano o sentido, né? o que resta de aplicável, digamos assim, para o nosso cotidiano. Então, nós temos dentro do método teológico indutivo dimensões ou habilidades, né? São três. A primeira é a observação, a segunda é a interpretação e a terceira, a aplicação. Dentro da observação, nós temos perguntas principais. Quem? Por exemplo, quem escreveu o texto? Quem está contido dentro dessa narrativa? Ou quem está sendo o personagem principal? Ou o personagem secundário? Quem é que tem relevância dentro dessa narrativa ou dentro dessa passagem? A segunda pergunta é o que? Olha, o que está acontecendo? O que gerou isso? Quando? Outra pergunta interessante. Quando aconteceu? O fator temporal. Onde? O fator locacional geográfico. Como? A maneira pela qual a coisa se desenvolveu, a personagem chegou até ali, a maneira como o tempo foi desenrolando-se, a maneira como o local é influenciado dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, o porquê, os motivos, motivações da passagem, motivação da personagem, etc. Então nós temos dentro da interpretação contextos.
gênero literário e o significado etimológico, seja ele hebraico, aramaico ou grego. Os contextos histórico, cultural, social, político, alguns chamam pano de fundo. Gênero literário, podemos ter parábola, podemos ter o gênero epistolar, podemos ter o gênero profético, o gênero sapiencial, etc. Então, são vários gêneros. E algo que auxilia o pregador é ele saber determinadas palavras-chave, conceitos-chave, na sua etimologia original, seja no hebraico, no aramaico ou no grego. A aplicação. Então, nós temos aí, frente ao leitor, diversas portas que podem ser abertas. E nós temos a Bíblia e a função da Bíblia, das Escrituras. O ensino, a repreensão e a correção. E quando se faz o passo a passo do método indutivo, que não é tão engessado como outros métodos, nós adquirimos uma visão panorâmica. O que seria isso? Uma visão geral, uma paisagem geral do texto. Um exemplo que eu coloquei é sobre o plano da salvação, ou processo salvífico em Cristo. Nós temos aí a estrada, temos o nascimento de Cristo, temos a experiência humana de Cristo, a cruz e a ressurreição no Gólgota. O que é que você achou? Você já tinha ouvido falar sobre o método teológico indutivo? Você já aplica esse método inconscientemente, sem saber que o nome dele é esse e que ele realmente segue esse passo a passo que você seguia de maneira até inconsciente e de maneira tão sem noção do que realmente você está fazendo, porque eu durante muito tempo segui esse método, sigo esse método e não sabia até pouco tempo que se tratava do método teológico indutivo. Embora a gente misture uma coisa ou outra, dentro desse método indutivo, vale a pena ressaltar que a maioria dos pregadores, quando não tem a noção lógica de seguir esse passo a passo, acabam ferindo uma interpretação mais sadia da Bíblia. Se você não sabia, se você gostou, curte, compartilha e nós nos veremos no próximo vídeo do Você Sabia, ok? Tchau, tchau.